Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, pessoal! Aqui é a Sumi com mais um Drops em Casa. Hoje temos uma edição especial sobre o curso de Pedagogia da Filô. A Filô, como carinhosamente a chamamos, é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Várias pessoas vieram aqui, gentilmente, nos falar de uma parte deste curso. Muito obrigada, pessoal! Esse podcast foi feito para você, estudante do ensino médio, que quer ingressar em um curso da USP e que deseja ser professor da educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental, pedagogo e educador. Para você que só estuda e também para você que trabalha e quer estudar, afinal, falo de um curso noturno. Este curso, que vai fazer 18 anos agora em 2020, nasceu de um desejo de ter um curso de pedagogia de qualidade, oferecido por uma universidade pública e ser um curso noturno para acolher as pessoas da sociedade que teriam poucas chances de acesso à universidade pública porque são trabalhadores. Nasceu também do sonho de um pequeno grupo da educação que atende aos cursos de licenciatura da unidade, que queria expandir a área de humanas, não só na Filô, como também no campus da USP de Ribeirão Preto, que até então tinha uma vocação voltada quase que exclusivamente para a área das biomédicas. Em seguida, outros cursos da área de humanas seriam criados no campus. Este curso forma o pedagogo pleno, que traz uma amplitude enorme de atuação que vai desde a gestão, coordenação e suporte pedagógico das instituições escolares em seus diversos níveis, produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, atuação em contextos educativos mais amplos, formais e não formais, e principalmente na docência. Neste podcast, focaremos na docência. Afinal, a docência é a base de toda essa formação, sendo a escola o local privilegiado para este processo formativo. Vamos falar aqui sobre as 3 grandes áreas do curso: fundamentos da educação, metodologias e práticas de ensino e gestão e políticas educacionais. Vamos falar também da forte ligação que temos com as escolas públicas do município, falando sobre os estágios na escola e do importante papel das educadoras nesse contexto. Noeli, precursora deste curso, vai nos contar o início de tudo isso em 2001. O curso de pedagogia foi criado em 2001 e implantado em 2002. Naquele momento, 3 docentes do Departamento de Psicologia e Educação, professor José Marcelino de Rezende Pinto, professora Sumi Kawasaki e professora Noeli Press Padilha, foram responsáveis, para atender às diversas solicitações que a comunidade ribeirão-pretana estava fazendo a respeito de ter cursos na área da educação gratuitos por uma universidade pública. Essas solicitações, elas surgiram de várias demandas. A primeira tinha a ver com a implantação da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que previa que até 2006 todos os docentes que atuavam nos cursos, nos cursos de ensino fundamental e médio, deveriam ter a sua formação de nível superior. O outro tem a ver com a exigência da própria Constituição Estadual de 1989 de São Paulo, que previa que todos os estabelecimentos públicos, as universidades públicas, deveriam oferecer 33% de suas vagas no período noturno. E o terceiro
tem a ver com uma demanda do Conselho Municipal de Educação que, atendendo à sociedade, solicitava à Universidade de São Paulo que criasse tais cursos. Também, além dos cursos de licenciatura em pedagogia, letras, matemática, sociologia, filosofia, também solicitavam os cursos de pós-graduação em educação. Essas solicitações, elas já tinham desde a década de 1980, quando os professores que atuavam, né, naquela época já também tinham feito os esforços para criar um curso de pedagogia. Agora, as condições elas estavam dadas, né, depois, já na década, né, de 2000, né, quando foi criado o curso. O que a gente pode dizer é que as condições não eram muito favoráveis, as condições físicas, financeiras, naquela época. Mas nós enfrentamos, nós acreditamos, né, e atendemos esta solicitação da sociedade. E o que nós vemos hoje? É um curso de pedagogia que já formou mais de 1.000 alunos nesses 18 anos. Muitos dos seus alunos, dos seus egressos, hoje, eles estão atuando nas escolas públicas, eles estão atuando na universidade com os mais diversos cargos, sejam eles professores, coordenadores, diretores, né, educadores em instituições públicas, né, federais. Então, o que a gente pode dizer é que nos sentimos hoje gratos, né, por termos enfrentado naquele momento, né, todas as adversidades e termos criado um curso de educação, de pedagogia, que vem, então, atender a sociedade de Ribeirão Preto e região. Drops. Marcos Vinícius nos fala da grande área de fundamentos da educação, onde se situa a sua área específica, a filosofia da educação, ressaltando a importância da integração entre as três grandes áreas deste curso. Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor da disciplina Filosofia da Educação no curso de Pedagogia. Essa disciplina ela está dentro de uma área que se chama área de Fundamentos da Educação. Juntamente com Filosofia estão as disciplinas de Antropologia, Sociologia, História, Psicologia, todas elas voltadas a estudos no campo da educação. Como vocês podem notar pelo nome dessas disciplinas, a área de fundamentos é uma área teórica, né? Cada disciplina com seus conceitos próprios, com seus autores, com seus textos próprios, mas a conotação geral dessa área é que ela é uma área teórica. O próprio nome diz, fundamentos da educação, fundamentos teóricos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, etc. Para vocês entenderem bem o sentido desta área de fundamentos, é preciso lembrar que o curso é composto por duas outras áreas, a área de políticas educacionais e a área de metodologia e práticas de ensino, práticas do ensino de geografia, de história, de língua portuguesa, etc., e a área de políticas cuidando das questões propriamente ligadas ao funcionamento geral do ensino no plano macro. Visto desse modo, dá a impressão que são três áreas distintas, não é? Fundamentos seria uma área exclusivamente teórica, políticas exclusivamente relativa a temas políticos, metodologia e práticas às práticas, etc. Mas é preciso entender que o nosso curso de pedagogia ele tem um projeto que visa o objetivo de que essas áreas atuem de maneira integrada. Gostaria que vocês imaginassem o curso como se fosse um edifício, um prédio de andares. Cada andar seria uma área. Cada área tem ali as suas disciplinas, que seriam como que os apartamentos daquele andar. Ligando os andares, ou seja, ligando as áreas, gostaria que vocês imaginassem uma escada, ou, se for mais confortável, um elevador, que vai transitando entre uma área e outra, né? Então você pode parar numa área, visitar ali os apartamentos daquela área, as disciplinas daquela área, dali você se movimenta para as outras e assim por diante. De modo que o projeto do curso é um projeto em que as questões teóricas, as questões conceituais
elas estão estreitamente vinculadas às questões políticas e às questões práticas. Por isso, a área de fundamentos, embora ela tenha esse caráter mais teórico, mais de reflexão, ela está estreitamente envolvida com as duas outras áreas, de modo que as outras áreas também têm as suas discussões teóricas próprias, têm os seus conceitos próprios, que se dialogam diretamente com as disciplinas da área de fundamentos, não é? Filosofia, psicologia, antropologia, etc. Então, o nosso curso tem esse objetivo mais integrador, né, em que as questões práticas relativas a como fazer, a como ministrar esta disciplina, elas dialogam diretamente com as questões políticas e com as questões dos fundamentos teóricos da educação. Então, quando vocês se aproximarem mais do curso, perceberão que as disciplinas, cada uma delas, cada qual em sua área, elas têm todas envolvimentos diretos com a prática e com os aspectos teóricos da educação. Esse é o projeto do nosso curso de pedagogia e assim a área de fundamentos se apresenta dentro dele. Drops. Sérgio Fonseca nos fala sobre a história da educação como uma das disciplinas desta grande área de fundamentos da educação e o seu importante papel em nosso curso e na sociedade. Bem, a história da educação é um dos componentes curriculares, talvez dos mais antigos e originais, né, em termos de estar presente desde que os cursos de pedagogia existem no Brasil e até mesmo antes deles entrarem em vigor, serem institucionalizados, a exemplo dos cursos de formação de professores precedentes, como as escolas normais, que também tinham disciplinas dessa característica, ou seja, relacionadas à história e à filosofia da educação. No curso de pedagogia, a história da educação, geralmente, ela está posicionada na parte introdutória do curso, bem ali nos primeiros semestres, frequentemente no primeiro ano. Ela, junto com outras disciplinas, tal como sociologia, filosofia e psicologia, elas compõem o que se nomeia aí tradicionalmente de fundamentos da educação, isto é, um conjunto de saberes que examinaria as bases do que é a educação, explicaria de um ponto de vista bastante abrangente e também especializado, se a gente levar em conta o papel de cada disciplina, cada ramo do saber, né, explicando a educação, né? Então, elas têm um papel de abertura, né, no curso de formação de pedagogia, do campo da educação para os estudantes que vão fazer este curso de formação de professores. Mas o papel da história ele não se limita só a essa função muito importante que é estar presente na formação de professores, porque também é um campo de pesquisa, e por ser um campo de pesquisa, naturalmente é um campo de produção de conhecimento, né? Então, nós temos também diversos estudos há muito tempo no Brasil voltados para o campo das relações entre a história e a educação, e que nas últimas 4, às vezes até 5 décadas, pelo menos, configuraram um campo especializado de estudos sobre escolas, sobre processos formais e informais de educação, e que também vem, durante todo esse tempo, produzindo muito conhecimento, muitas ideias, muitas questões, muitos debates sobre o que é educação, sobre a educação brasileira, sobre os rumos da educação brasileira. E um terceiro ponto que eu destacaria, que é muito importante acerca da história no nosso curso, é também o fato de que a história explica, e muito, questões que estão a repercutir ainda hoje, que nos formaram e que estão a nos formar, né, como cantavam Caetano e Gil. Isto é, nós, enquanto pessoas posicionadas numa época, né, nós vivemos as questões que muitas vezes estão em aberto e processos históricos que ainda estão em ocorrência, que estão acontecendo e, portanto, influenciando a nossa vida, influenciando o como podemos decidir, influenciando o poder, influenciando tanto nas esferas micro quanto nas esferas macro da sociedade. Então, por isso mesmo, a história também tem um papel explicativo.
E é importante considerar que a história da educação, juntando essas três posições que ela ocupa, ou seja, ser uma disciplina de um curso de formação, ser um campo de conhecimento e ser uma ciência que explica as nossas questões, ela tem algo a dizer no debate público, ela tem algo a explicar, ela tem algo a nos ensinar, isto é, porque nós temos muito a aprender com o passado, e o passado muitas vezes não exatamente é alguma coisa distante de nós. Então, a contribuição da história é muito importante em todos esses sentidos no curso de pedagogia. Drops. A área de metodologias e práticas de ensino é a que se situa na interface entre as áreas específicas e a área da educação, pois atua diretamente nos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares que ocorrem em sala de aula e em outros espaços educativos não formais, e por isso precisa estar conectada ao currículo escolar, à escola, ao sistema escolar e à sociedade, promovendo as mediações entre as diferentes formas de conhecimento, saberes e linguagens, entre a escola e a sociedade e entre a escola e a universidade. É uma área que não só atua diretamente nessas práticas pedagógicas, como também pensa sobre esses processos de ensino e aprendizagem, tendo por isso epistemologias próprias, oriundas de diferentes áreas do conhecimento. Andréia nos fala sobre essa área voltada para o ensino de História e Geografia. Olá, meu nome é Andréa Coelho Lastória. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as minhas áreas do conhecimento, as áreas em que eu atuo diretamente nesta graduação, que para mim são áreas muito importantes, porque os profissionais que vão atuar tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, na gestão, nos processos educativos fora do âmbito do contexto escolar, todos esses profissionais precisam ter no seu currículo de formação inicial, ter noções, conceitos, aprendizagens vinculadas especificamente às áreas de História e de Geografia. Para mim, estas áreas têm um papel fundamental na formação deste profissional. O profissional professor, ele vai conseguir, por meio de uma inserção maior nestas áreas de História e Geografia, aprender sobre o raciocínio espacial, aprender sobre a importância da leitura de mundo, a partir também de uma linguagem específica da geografia que se chama linguagem cartográfica. Além destes conceitos e destas noções, destes elementos, eu destaco a importância da aprendizagem mais aprofundada sobre as noções e os conceitos de tempo. Por quê? Porque o aluno, da educação infantil, dos anos iniciais, ele precisa ser estimulado a se perceber, a se compreender como um sujeito ativo, participativo, dentro do contexto da sua própria realidade, do seu próprio cotidiano, da sua própria vida, inserida, inclusive, no seu espaço de vivência, que é o espaço da sua localidade. Para nós, que somos professores e pesquisadores do âmbito da área da educação, esses elementos todos, que envolvem, portanto, as áreas de História e Geografia, eles formam um conjunto essencial para a plena formação de estudantes da educação infantil, dos anos iniciais, tendo em vista uma concepção de educação que vai em direção à formação para a cidadania no Brasil. Aqui, no curso de pedagogia, elas estão inseridas dentro de algumas disciplinas ou de alguns componentes curriculares do curso. Dentre eles, o de metodologia do ensino de História e Geografia, cartografia escolar, ação pedagógica integrada no ensino fundamental.
Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham se interessado mais sobre estas áreas do conhecimento. Um abraço a todos, até mais. Drops. Jéssica nos fala do ensino de uma área que nos encanta, pois atravessa tudo: o currículo, o curso, a formação e a vida. Olá, meu nome é Jéssica e eu sou professora das disciplinas da área de arte, música e expressão. A área em que eu atuo é de grande importância na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A arte é uma das principais formas de expressão do ser humano e nessa faixa etária é imprescindível que a criança tenha a possibilidade de se expressar por meio dela. Em suas brincadeiras, reconhecemos processos de investigação e leitura do mundo, que se dá por meio dos sentidos, que são também os meios para se fazer arte. No curso de pedagogia, estudamos as linguagens artísticas de modo que o professor ou a professora polivalente possa trabalhar em parceria com os docentes especialistas de cada linguagem artística. Então, é esperado que o pedagogo possa estruturar proposições em artes visuais, música, movimento, que conheça estratégias para a exploração dessas linguagens artísticas. Para isso, nas disciplinas de arte, música e expressão, desenvolvemos proposições práticas e teóricas. As práticas têm como finalidade oferecer repertório de brincadeiras musicais, de projetos de investigação artística, ideias de ações que promovam a investigação do corpo e do espaço tomado pelas crianças. Esses repertórios são fundamentados a partir de estudos e leituras de nossos referenciais teóricos. Para que o pedagogo ou pedagoga saiba organizar essas proposições, é necessário que, enquanto graduando ou graduanda, possa também vivenciar esses processos de criação e fruição artísticas. Por isso, durante as disciplinas, cantamos, dançamos, brincamos, produzimos arte e aprendemos a ler as obras de arte de modo crítico e sensível. Procuramos também realizar experiências em campo por meio de expedições culturais, nas quais investigamos museus e espaços de música, preparando o futuro docente a promover expedições culturais aos seus estudantes. Finalizando, esperamos que no curso de pedagogia, o graduando ou graduanda tenha a oportunidade de ampliar o seu universo artístico-cultural e aprenda a oferecer múltiplas possibilidades de experiências artísticas aos seus futuros estudantes. Drops. Rafael, fale-nos da área de ensino de ciências naturais no curso de pedagogia. Olá pessoal, meu nome é Rafael Moreto e é um prazer estar aqui falando com vocês, estudantes que têm interesse pela área de educação, e que pretendem prestar o vestibular para o curso de pedagogia. Bom, eu gostaria de começar falando quanto é importante a formação de vocês que atuam diretamente na educação infantil e no Fundamental 1, nas séries iniciais, o quanto vocês são polivalentes, vão trabalhar não só com alfabetização, letramento, português, matemática e as disciplinas específicas, a história, a geografia, as ciências. E aí, dentro das ciências, que é a área que eu trabalho, é importante a gente pensar o quanto os alunos têm contato com a ciência no dia a dia, no cotidiano, e o quanto que a formação de ciências é importante desde as séries iniciais, porque o aluno ele passa a ter uma visão de mundo diferenciada. Com os princípios da ciência, ele vai ter uma análise crítica do mundo, ele vai ter uma capacidade de argumentar, de resolver problema, de se posicionar. Então, é importante a boa formação do pedagogo nas disciplinas específicas também, e é dessa maneira que a gente trabalha, não só na questão da ciência, na metodologia da ciência, como que a ciência é construída, mas também a questão ambiental. Então, eu trabalho com as disciplinas de metodologia do ensino de ciências, ação pedagógica integrada e educação ambiental. Bom, pessoal, é isso. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado. Drops. Elmir nos fala de uma ferida na nossa educação brasileira, o analfabetismo e como a educação de jovens e adultos tem enfrentado esta situação. A educação de jovens e adultos
é uma dimensão da educação escolar básica na realidade educacional brasileira da atualidade. Ela diz respeito à possibilidade de acesso e permanência na educação escolar aos brasileiros e brasileiras com 15 anos ou mais de idade, sobretudo nos setores subalternos de nossa sociedade, situados no mundo urbano ou no diversificado rural brasileiro, que desejam acessar a planos de alfabetização ou as séries subsequentes do ensino fundamental e o ensino médio. A educação de jovens e adultos trata-se, na verdade, de uma expressão das desigualdades sociais e econômicas de longa duração de nossa sociedade. Nós iniciamos o século XX com uma taxa de não alfabetizados na população de 15 anos ou mais em torno de 70%. E somente na segunda década do século em curso que chegamos a um percentual de não alfabetizados no mesmo conjunto populacional em torno de 8 a 9%. Por outro lado, a literatura especializada atesta que, na história da educação escolar brasileira, a educação de jovens e adultos, tal como a referimos anteriormente, nunca se constituiu uma prioridade política no âmbito das políticas públicas educacionais. Ainda que possamos identificar, na segunda metade do século XX, no âmbito da sociedade civil, relevantes iniciativas de educação de jovens e adultos, concebidas e desenvolvidas em projetos e programas de cultura popular e educação popular, no mundo urbano ou rural, sendo um expoente dessas iniciativas o educador Paulo Freire. Foi somente nos anos da década de 1990, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que a educação de jovens e adultos foi assumida como uma modalidade de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental ao ensino médio. Como a mesma LDB prevê que a formação inicial à docência para toda a educação básica ocorra no ensino superior, isto significa que os cursos de licenciatura devem incorporar em seus planos acadêmicos e propostas curriculares temas, questões e perspectivas de formação de docentes que incorporem a educação de jovens e adultos. Drops. Este curso não seria o mesmo sem as educadoras Lúcia, Sheila, Delma e Daniela, que organizam e fazem acontecer os estágios nas escolas. Fazem a importante ponte entre a universidade e as escolas públicas de Ribeirão Preto. Vamos ouvir Sheila, representando o grupo. Você que pretende prestar vestibular para a pedagogia, precisa saber que uma das características mais bacanas do curso de pedagogia em Ribeirão Preto é a relação que seus estudantes têm com as escolas públicas e a possibilidade de refletir sobre esse espaço de atuação do pedagogo. O contato dos estudantes com as escolas começa já no segundo ano e se estende até o último semestre do curso. Essa relação acontece por meio dos estágios curriculares obrigatórios. Nos estágios do nosso curso, o estudante recebe todo o apoio e orientação necessária para que tenha uma boa experiência de formação. Para isso, além da orientação dos professores das disciplinas, nos estágios, o estudante tem o apoio de uma estrutura de educadores. Esses profissionais acompanham integralmente os estágios, fazem um contato inicial e diálogo permanente com as escolas, auxiliam no planejamento de iniciativas e se reúnem frequentemente com os estudantes, auxiliando-os a refletir sobre o que observaram ou vivem na prática escolar. Os diferentes estágios ao longo do curso permitem que o
estudante tenha o contato com a realidade de várias escolas públicas, municipais e estaduais de nossa cidade. E assim tem a possibilidade de conhecer escolas grandes e pequenas, periféricas e centrais, de educação infantil, ensino fundamental e médio, com diferentes formas de ensinar. Esse contato com as escolas de diferentes tamanhos, localização e projetos, aliado à mediação e apoio que o estudante recebe durante todo o curso, ajudam na construção de uma experiência formativa, que possibilita, no final do curso, uma identidade de pedagogo e professor mais crítica e reflexiva. Drops. Infelizmente, ficaram de fora deste podcast várias outras disciplinas, mas isto é para aguçar a curiosidade de vocês. E, finalmente, uma palavrinha da coordenadora da comissão de curso da pedagogia, que é um espaço democrático e de acolhimento para todos do curso. Prezados estudantes, neste podcast vocês puderam ouvir alguns aspectos importantes sobre o curso. Em nome da comissão coordenadora do curso, convido vocês todos a conhecer mais ainda sobre esta licenciatura. Meu nome é Andréa Lastória e espero por vocês. Espero que tenham gostado. Se quiserem conhecer mais, me procure. Eu sou Rejane Maria Escarso, secretária deste curso, à sua disposição. Fale conosco no e-mail dedique@listas.ffclrp.usp.br. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês e espero que se animem a vir estudar conosco. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, às 18h30. Tchau, tchau, pessoal. Drops.